Queridos irmãos, vamos então abrir a palavra de Deus nesta mesma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Versos 14 a 17. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém. Eu quero partilhar com vocês hoje, irmãos, sobre a singularidade do Evangelho. Esta carta que Paulo escreveu, a carta aos Romanos, escreveu no final da sua terceira viagem missionária, a caminho de Jerusalém, é certamente a carta mais robusta que o apóstolo escreveu. Talvez o maior compêndio de teologia de todas as Escrituras. E este texto lido é o tema desta carta. E a carta é o desenvolvimento desse tema. Aqui nesse texto, Paulo sintetiza o que desenvolve em toda a epístola. Portanto, nós estamos tratando hoje da essência, do coração do próprio Evangelho. Entender isso é vital para nós. Esta é uma mensagem simples, ao mesmo tempo profunda. Esta é uma mensagem inicial, e ao mesmo tempo é o núcleo do próprio Evangelho. Eu queria hoje tratar com vocês sobre 3 aspectos. Primeiro, a necessidade de se pregar então esse Evangelho. Segundo, o poder deste Evangelho. E terceiro, a eficácia deste Evangelho. Chama a sua atenção para o que Paulo escreve nos versos 14 a 16. Ele assume aqui 3 posturas em relação ao Evangelho. A primeira delas está no verso 14. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros. Quando Paulo escreve isso, eu sou devedor, ele está mostrando algo interessante. Como é que você pode ser um devedor? De 2 maneiras. Você é devedor quando você pega um dinheiro emprestado com alguém, diretamente. Você precisa quitar essa dívida. Você precisa pagar o que deve. Enquanto você não paga, você é devedor. Essa é uma maneira de você dever. Mas há uma segunda maneira de você ser devedor. É quando alguém dá um dinheiro para você entregar este dinheiro a outra pessoa. Você é o portador destes valores. Enquanto você não entrega estes valores ao seu verdadeiro dono, você é devedor. É nesse segundo sentido que Paulo diz: eu sou devedor. O Evangelho nos foi confiado. O Evangelho nos foi entregue. O Evangelho não pode ser retido indebitamente por nós. Não pode ser um monopólio só nosso. O Evangelho nos foi dado para ser transmitido. Ele nos foi dado para ser proclamado. Ele nos foi dado para ser anunciado aos outros. Se nós recebemos o Evangelho, guardamos o Evangelho, retemos o Evangelho e não entregamos o Evangelho, nós somos devedores. Nós estamos em débito com Deus e com o próximo. Então Paulo diz: eu sou devedor. Notem comigo
que Paulo vai além e chega no verso de número 15, ele diz assim: por isso, quanto a mim, estou pronto a anunciar o Evangelho. A pergunta é: Paulo está pronto de que maneira? E você vai notar que Paulo não dependia de circunstância para pregar o Evangelho. Ele pregava o Evangelho doente, ele pregava o Evangelho com saúde, ele pregava o Evangelho quando estava livre, ele pregava o Evangelho quando estava preso, ele pregava o Evangelho quando eu tinha fartura, ele pregava o Evangelho quando tinha escassez, ele pregava o Evangelho em lugares públicos, ele pregava o Evangelho em lares, ele pregava o Evangelho para uma multidão, ele pregava o Evangelho para uma pessoa só. Este homem não tinha circunstância difícil, não tinha pessoa difícil, não tinha lugar difícil, ele estava pronto a pregar o Evangelho. Ou seja, a sua casa é um campo missionário, a sua escola é um campo missionário, seu trabalho é um campo missionário, a rua é um campo missionário, o hospital é um campo missionário, a sua empresa é um campo missionário, a sua vizinhança é um campo missionário. Não importa onde você está, quando você está, como você está, você precisa estar pronto a proclamar o Evangelho. Mas Paulo toma uma terceira atitude. Confira comigo o verso 16. Ele diz assim: pois não me envergonho do Evangelho. Quando Paulo trata disso, eu penso que ele poderia estar pensando em três alternativas. Primeiro, acho que existem aqueles que são a vergonha do Evangelho. Pessoas que se dizem evangélicas, pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se escudam atrás do cristianismo, mas o que elas vivem, o que elas são, contradizem o que elas falam. Elas são conhecidas não pela vivência do Evangelho, mas por transgredirem o Evangelho, por tropeçarem na sua vida e são escândalos para o Evangelho. É curioso que a igreja evangélica brasileira, em grande parte, é mais conhecida na mídia pelos seus escândalos do que pelo seu exemplo. Tem muitos que são a vergonha do Evangelho, que se usam o Evangelho para o seu benefício, ou que se escondem atrás do Evangelho para angariar determinados favores, mas que não estão a serviço do Evangelho, mas se servem do Evangelho. Esses são a vergonha do Evangelho. Há um segundo grupo, são aqueles que se envergonham do Evangelho. É crente, mas tem medo de dizer que é. É crente, mas diante da sua classe, na universidade, na escola, é um agente secreto do reino. Ninguém sabe que ele é. É crente, mas na empresa dele, ninguém sabe que ele é crente. É crente, mas ele tem vergonha de se posicionar como tal, de dizer que é, de viver como tal, de testemunhar como tal. É crente, mas ao mesmo tempo ele ama o mundo, ele é amigo do mundo, ele se conforma com o mundo. É crente, mas quer experimentar o melhor dos dois mundos. Na verdade, ele tem vergonha do Evangelho. E existe o terceiro grupo, no que Paulo está matriculado. Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Mas você pode fazer uma pergunta: por que Paulo poderia se envergonhar do Evangelho? Primeiro, porque o Evangelho está ligado, associado a um judeu, carpinteiro, que morreu numa cruz. Todos esses três fatores eram extremamente negativos na perspectiva de um romano. Os judeus não eram uma raça muito amada pelos romanos, era desprezado pelos romanos. Para os romanos tão ricos, tão nobres, com poder nas mãos, e Paulo está escrevendo essa carta para a capital do império, um carpinteiro, que era o centro dessa mensagem,
Parece não fazer sentido para eles. Ainda mais, esse judeu que é carpinteiro, morreu numa cruz. E a cruz era o símbolo de maldição. Só as pessoas malditas, só as pessoas da pior espécie eram levadas à cruz. Então proclamaram Cristo crucificado, era escândalo para uns, loucura para outros. Mas Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Paulo podia sentir-se envergonhado do Evangelho por outra razão. Ele está escrevendo para a igreja de Roma, onde está Nero, onde está o palácio, onde está a corte, onde está o poder administrativo do império. E o Evangelho, até então, estava atraindo as pessoas escravas, as classes mais humildes, as pessoas de menor poder aquisitivo e que nem liberdade tinham. E Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo poderia se envergonhar do Evangelho? Em terceiro lugar, porque os eruditos da época, os poderosos da época, desprezavam o Evangelho. Era loucura para eles. E Paulo diz que apesar dos poderosos deste mundo considerarem o Evangelho uma loucura, ele admite que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo poderia se envergonhar do Evangelho? Quarto lugar, porque pelo Evangelho ele estava sofrendo. Pelo Evangelho já tinha sido apedrejado. Pelo Evangelho ele já tinha sido preso. Pelo Evangelho ele já tinha enfrentado açoites. Pelo Evangelho ele era escorraçado aqui, enxotado acolá, por todo lado que ele vivia e passava, ele enfrentava batalhas homéricas. Mas apesar disso, ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Então, amados, dito isso, eu gostaria de perguntar a você: que tipo de compromisso e engajamento você tem com o Evangelho? As pessoas que convivem com você têm escutado de você o Evangelho? Há pouco tempo eu ouvia um pregador tecer um alto elogio a Francisco de Assis, um homem piedoso, que na sua visão defendia a seguinte tese: você deve viver de tal maneira que você não necessite pregar com palavras. Você deve viver de tal maneira que o Evangelho seja pregado com o seu silêncio. Se preciso for, então use palavras. Parece bonito, mas não é verdadeiro. Parece bonito, mas não é o que a Bíblia ensina. Porque o Evangelho, ele precisa ser proclamado, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O meu substituto, o meu testemunho tem que ser um avalista do Evangelho e não um substituto do Evangelho. É claro que eu não estou autorizado a viver uma vida torta porque prego o Evangelho. Não. Eu preciso pregar o Evangelho e demonstrar o poder do Evangelho com a minha vida. Mas não é verdade que eu posso me calar e com o meu exemplo pregar. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O Evangelho é uma mensagem a ser proclamada. E ao ser proclamada, ela precisa ser demonstrada com a vida. Em outras palavras, nós precisamos pregar aos ouvidos e pregar aos olhos. Nós precisamos pregar e precisamos demonstrar. E a pergunta é: que tipo de compromisso você tem demonstrado com esse Evangelho? Você é devedor, é verdade. Mas a pergunta é: você está pronto?
Você tem se envergonhado? Ou você pode dizer como Paulo, eu não me envergonho. Mas Paulo trata de um segundo assunto aqui, que é o poder do Evangelho. Compara comigo. Considere comigo o verso 16. Você pode ler o verso 16 comigo, por favor? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Quando Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, hoje, nós precisamos perguntar assim, mas o que é Evangelho? Não precisamos perguntar isso. Porque se você fizer uma pergunta aí, no mercado da fé, o que é Evangelho? Você vai escutar diversas respostas. Cada um entende Evangelho de um jeito. Então, antes de dizer que eu não me envergonho do Evangelho, eu preciso perguntar, que Evangelho eu estou falando? De que Evangelho eu estou falando? Então, primeiro eu quero considerar com você o que não é o Evangelho. Primeiro, o Evangelho aqui não é o Evangelho da prosperidade. Está comum, está popular, está na crista da onda, está sendo aplaudido, e as pessoas estão aderindo a ele, mas certamente Paulo não está falando aqui do chamado Evangelho da prosperidade. Esse Evangelho da prosperidade, ele é um outro Evangelho, ele é um falso Evangelho. Ele é o Evangelho que tirou do centro a cruz, para colocar no centro o lucro. Ele promete conforto, mas não sacrifício. Sucesso, mas não renúncia. Riqueza na terra, mas não bem-aventurança no céu. Ele coloca o homem no centro, no lugar de Deus. Ele é antropocêntrico e não teocêntrico. É o Evangelho que prega que Deus está a serviço do homem e não o homem a serviço de Deus. Ele prega que a vontade do homem tem que ser feita no céu e não a vontade de Deus sendo feita na terra. Consequentemente, quando Paulo diz eu não me envergonho do Evangelho, ele não está falando do Evangelho da prosperidade. Porque este Evangelho falso confunde prosperidade com salvação. Riqueza na terra com bem-aventurança eterna. Ele atrai as multidões, mas ele não reconcilia o homem com Deus. Ele produz entusiasmo da carne, mas não alivia a consciência da culpa. Ele leva o pecador à soberba, em vez de levá-lo ao pó do arrependimento. Ele constrói castelo de areia na terra, mas não faz nenhuma provisão para o céu. Então não é deste Evangelho que Paulo está falando. Segundo lugar, de que Evangelho Paulo está falando? Eu não me envergonho do Evangelho. Não é o Evangelho considerado hoje o Evangelho dos milagres e prodígios. Eu preciso ser muito claro para você não ficar confuso com o que eu vou dizer. Nós cremos em milagres. Nós oramos por milagres. Nós pregamos sobre milagres. Nós esperamos e aguardamos milagres. A Bíblia é um livro de milagres. Mas o milagre não é o Evangelho. O milagre confirma o Evangelho, mas não é um substituto do Evangelho. O que é curioso é o que se vê hoje, é uma igreja que prega um milagre que não é real ainda, que é fabricado, que é inventado, que é forjado, que não é comprovado. O milagre é apenas estratagema para atrair pessoas e enganá-las com as suas sutilezas. Paulo está contra isso. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando do Evangelho que não é apenas uma panaceia para aliviar as dores do corpo, apenas mais o Evangelho que vem para trazer ao homem arrependimento, fé salvadora, conversão, novo nascimento, vida de santidade, vida eterna.
Leia os evangelhos atentamente, vocês verão isso. Todas as vezes que as multidões tentaram levar Jesus para uma agenda apenas restrita a milagres, ele fugiu dessa multidão. Ele fugiu dessa multidão. Porque uma pessoa pode ser curada de uma enfermidade incurável pela medicina, uma pessoa pode experimentar um milagre na área financeira, uma pessoa pode experimentar um milagre em qualquer outra área da vida, mas se ela não se arrepender e não crer, ela vai para o inferno com todos esses milagres. O Evangelho é o Evangelho da salvação. É esse Evangelho que Paulo está falando. Terceiro lugar, irmãos, que Evangelho Paulo está dizendo? Não me envergonhe. Não é o Evangelho do descompromisso com o senhorio de Cristo, porque hoje, convenhamos, há muitas pessoas que aderem à igreja, mas não são convertidas a Cristo. Elas recebem a água do batismo, mas não são batizadas com o Espírito Santo. Elas têm seu nome no rol de membros da igreja, mas não há garantia de que seu nome está escrito no livro da vida. Elas se associam a uma comunidade cristã e evangélica, mas a vida nunca foi transformada pelo Evangelho. Há um abismo entre o que elas falam e o que elas fazem, entre a teologia delas e a ética delas, entre a profissão de fé que elas têm e a vida que elas levam. E não é esse o Evangelho que Paulo está falando. Então, o que é o Evangelho para Paulo? Ele diz: eu não me envergonho do Evangelho. Primeiro, o Evangelho é o poder de Deus. É isso que está escrito. Se Deus é onipotente, Deus o é. E se o Evangelho é o poder de Deus, e Ele o é, então o Evangelho é irresistível. Eu pergunto a você, alguém naturalmente teria vergonha de poder? Nós temos vergonha de fraqueza, de limitação, de incapacidade, de impotência. Mas nós não nos envergonhamos de poder. E o Evangelho não é um poder humano, terreno, temporal. O Evangelho é o poder de Deus. Paulo escreve para Roma, e Roma podia se orgulhar do seu poder. Dominava o mundo. Mas em relação ao poder de Deus, o que é o poder de Roma? Em relação ao poder de Deus, o que é o poder bélico? O que é o poder econômico? O que é o poder político? O que é o poder do braço da carne? Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. E a palavra poder na língua grega, vocês sabem, é a palavra dinamis. De onde vem a nossa palavra portuguesa? Dinamite. Para que você usa uma dinamite? Para explodir areia fofa? Não, para explodir rocha granítica. Em outras palavras, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque não há coração tão duro e resistente que o Evangelho não possa penetrar. O Evangelho penetra nas cortinas de ferro do comunismo. O Evangelho penetra nos redutos da feitiçaria e do ocultismo. O Evangelho penetra nos antros da corrupção mais profunda do ser humano. O Evangelho quebra a resistência da idolatria. O Evangelho não tem limitação, que ele não diz: aqui eu não posso entrar, aqui eu não posso influenciar, aqui eu não posso transformar. Ele é o poder de Deus. Mas mais, Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Entendamos isso. Não há outra maneira do homem ser salvo a não ser por meio do Evangelho. Isso é tão simples, irmãos. Isso é o beabá. Ao mesmo tempo, isso é tão profundo que a mente mais arguta não pode alcançar. Então notem isso. Nós poderíamos ter uma igreja generosa,
cuidar das pessoas carentes, e devemos cuidar. Nós poderíamos resolver o problema dos famintos, dos doentes, temos creches, temos hospitais, temos asilos, fazermos obras sociais as mais variadas, e devemos fazer. Mas nenhuma obra social, por mais bondosa, por mais misericordiosa, por mais sensível, por mais cheia de bondade humana, é capaz de substituir o Evangelho. O Evangelho deve resultar nessas práticas, e essas práticas não podem ser um substituto do Evangelho, porque só o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não há outro caminho, não há outra mensagem, não há outra palavra. Consequentemente, irmãos, a igreja ao longo dos séculos foi tentada aqui e ali desviar a sua rota. Desviar a sua rota. Pregar outra coisa. Nós não temos outra mensagem para pregar, irmãos, é o Evangelho, é o beabá. Qual é o beabá? Deus criou, o homem caiu, Jesus Cristo veio ao mundo, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa justificação, e agora o homem precisa ouvir essa mensagem, precisa se arrepender de seus pecados, precisa crer em Jesus, e quando ele crê em Jesus, ele é justificado, ele é salvo, ele é perdoado, ele recebe vida eterna, e ele então vai estar na presença de Deus para ser julgado, e vai receber a coroa da vida, e vai desfrutar de vida eterna com Deus para sempre. Não dá para inventar moda, não dá para tentar reinventar a roda. Este é o Evangelho. E Paulo diz: eu não me envergonho desse Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Agora note mais, Paulo diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus, para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. E aí você vai encontrar um limite, uma limitação, não no Evangelho. Preste atenção nisso, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e só daquele que crê. Ao mesmo tempo que o Evangelho é universal, porque ele é destinado a todo aquele que crê, seja judeu, seja gentio, seja europeu, seja americano, seja asiático, seja africano, seja de pele branca, seja de pele amarela, seja de pele negra, seja doutor, seja analfabeto, seja daqui, seja dali, não importa. Mas o Evangelho só é salvação, é poder de Deus para a salvação daquele que crê, não do que não crê. Não tem salvação universalista. Se você não crê, não tem salvação. Você pode ser a pessoa melhor dessa cidade, você pode ter obras, você pode ter caridade, você pode ser um bom pai, uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom cidadão, um bom religioso. Se você não crer, você está perdido. Ele é o poder de Deus para a salvação só daqueles que creem. Mas Paulo termina o seu argumento, em terceiro lugar, falando agora da eficácia do Evangelho. Olha comigo o verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A grande pergunta é o seguinte: o que significa que a justiça de Deus se revela no Evangelho? Segue o versículo seguinte, versículo 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Se a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens, a justiça de Deus se revela no Evangelho. A pergunta é a seguinte: o homem é pecador, o salário do pecado é a morte. Deus não inocenta o culpado. A alma que pecar morrerá. Então, como esse Deus, que é justo,
pode salvar o homem que é injusto? Como é que esse Deus que é santo pode reconciliar consigo o homem que é impuro? E aqui está o coração da Bíblia. Porque a grande questão de Paulo nesta carta aos Romanos é esta: será que é justo o justo justificar o injusto? E você responde com todas as letras: é injusto. É injusto o justo justificar o injusto. Deus é justo, eu sou injusto. Mas como Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificar o injusto? A única maneira foi que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para ser o seu representante, para ser o seu fiador, para ser o seu substituto. E a Bíblia diz que quando Jesus veio ao mundo, como seu fiador, representante e substituto, ao estar lá naquela cruz, como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Deus lançou sobre ele, Jesus, a iniquidade de todos nós. Ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, ele foi moído pelos nossos pecados, ele foi feito pecado por nós, ele foi feito maldição por nós. E lá no corpo, na carne do seu próprio Filho, Deus punia o meu e o seu pecado. Deus fuzilou o seu próprio Filho com a sua própria ira, que devia cair sobre a minha cabeça. Agradou a Deus moê-lo. Naquele momento Deus estava julgando o meu pecado, condenando o meu pecado, resolvendo de vez o problema do meu pecado. Deus não colocou sobre a minha cabeça o meu pecado, Deus colocou o meu pecado sobre o seu Filho, e Ele carregou no seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. E quando Ele foi feito pecado por nós, a lei exigiu que Ele morresse, porque o salário do pecado é a morte. Naquele momento Ele foi desamparado. Naquele momento o sol escondeu o rosto dele. Naquele momento ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Mas quando ele assumiu o seu lugar, e o inferno pensou que estava levando vantagem sobre ele, porque se não tivesse pensado assim, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Ele pega o escrito de dívida que era contra você e o anula, e o encrava na cruz, e dá um brado de vitória: está pago, está consumado, aquele que crê em mim não deve mais nada. E desta maneira, no Evangelho, na morte de Cristo Jesus, no seu sacrifício substitutivo, Deus vindica a sua justiça, e Deus faz com que a lei seja completamente cumprida, de tal forma que quando você crê em Jesus, você é justificado. Você fica então completamente quites com a justiça de Deus, completamente quites com a lei de Deus. Você não deve mais nada. Entender isso, irmãos, alivia a consciência do drama da culpa. Porque você não pode limpar o seu próprio coração, porque você não pode se desfazer dos seus próprios pecados por você mesmo. O que você não pode fazer, Deus fez por você. Como é que você toma posse dessa justiça de Deus? Pela fé. O justo viverá pela fé. Quando você crê, toda essa justiça de Deus na pessoa do seu Filho é depositada na sua conta, e você é justificado. Quero dizer para você que essa salvação então se desenvolve em 3 níveis. Primeiro, no que concerne a justificação, você já está salvo. Salvo da condenação do pecado. No que concerne a santificação, você está sendo salvo.
salvo do poder do pecado. No que concerne à glorificação, você será salvo da presença do pecado. Agora você já está salvo, porque a justificação não tem graus, ela é um ato único e irrepetível e pleno. Não tem um crente mais justificado que outro. Quando você crê, você é plenamente justificado, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Não importa se você é um crente fraco ou se você é um crente forte. Não importa se você acabou de nascer de novo ou se você tem 50 anos de vida cristã. Um está tão salvo quanto o outro, tão seguro quanto o outro, tão garantido quanto o outro, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Que bendito Evangelho, que gloriosa mensagem, que segurança bendita, que salvação gloriosa. E eu quero encorajar essa igreja a não reter este Evangelho, a não monopolizar este Evangelho, a proclamar este Evangelho. Ele é o poder de Deus. Então abra sua boca, irmão, porque o poder não está no seu conhecimento, o poder não está na sua eloquência, o poder não está na sua metodologia, o poder está no Evangelho. E o Evangelho é o poder de Deus. Uma palavra que você proferir, um versículo da Bíblia que você ler, isso pode ser uma dinamite de Deus a explodir o coração mais endurecido e a trazer para a luz da salvação a pessoa que estava mergulhada nas mais densas trevas. Que Deus nos ajude a viver este Evangelho, a proclamar este Evangelho e a ver o poder deste Evangelho realizando prodígios de transformação na vida de muita gente, para a glória de Deus.